São Cipriano, o santo feiticeiro e as vantagens do seu culto. Quando falamos de São Cipriano é importante distinguir desde logo o que são os livros de São Cipriano, o que é São Cipriano histórico e São Cipriano como ser espiritual. Normalmente estes três pontos se cruzam e por vezes isso acaba por se tornar um problema. Neste vídeo eu vou apresentar o porquê e as vantagens de cultuar São Cipriano e como ele pode ser um grande aliado em outras práticas mágicas mesmo que não estejam relacionadas com ele. São Cipriano como entidade faz parte da tradição mágica popular tanto nos países de língua portuguesa como nos que falam espanhol. E ele entra numa categoria muito própria daquilo que são chamados de santos feiticeiros. Destes, o mais famoso de todos, sem contar São Cipriano, é por exemplo Santo António, que toda a gente conhece como santo casamenteiro, mas na magia popular ele inclui amarrações, trabalhos de amor que nada têm a ver com a imagem oficial. De certa forma, um santo feiticeiro tem um aspecto sagrado e um aspecto profano. A famosa amarração de coração de frango é um exemplo típico desta prática, porém existem muitas outras. Inclusive, existe muitas vezes mais que um santo para a mesma coisa, para o mesmo domínio. Ou, por exemplo, também temos Santa Helena, que está associada com a descoberta do oculto e trabalhos de revelação, ou São Jorge. Todavia, esta prática de trabalhar com santos feiticeiros não é exclusiva dos países de língua portuguesa. No Duo de New Orleans, por exemplo, temos Santo Expedito, que é extremamente utilizado para resolver situações difíceis. Contudo, nenhum destes santos se aproxima da versatilidade e do poder atribuído a São Cipriano. E aqui que a história verdadeiramente se torna interessante. Bem-vindo ao canal, espero que esteja tudo bem contigo. Meu nome é Siegfried Wills, tenho um PhD em Ciência e Metafísica, doutoramento honoris causa em Mentalismo, sou frater superior do Arco Celeste e Orauto Odrai. No meu site vai encontrar vários grimórios, vários livros mágicos que vão ajudar a alcançar a vida que deseja. O ideal é que escolha aquele grimório que mais se adapta às suas necessidades e desejos. Pelo caminho da mão direita temos Afrodite para amor, sedução, Hermes para dinheiro e riqueza, Apolo para sucesso e fama. E pelo caminho da mão esquerda temos Lilith para amor, poder, sedução, Paimon para sucesso e fama e Grimório de Lucifus Rofcal para poder e riqueza. O link para o site está na descrição deste episódio. Caso tenha uma dúvida, entre em contato com o suporte que ajuda a escolher o Grimório ideal para si. Agora um pouco da mitologia e da história, porque este ponto é extremamente importante. A primeira coisa que precisamos de saber é que existem dois Ciprianos. Um Cipriano que é o bispo de Cartago, figura histórica bem documentada do século III. O outro é Cipriano de Antioquia, o feiticeiro convertido. E é sobre este que estamos a falar aqui. Muitas vezes as figuras se misturam e aparecem misturadas, às vezes até de forma propositada. A verdade é que, isto é importante, não existem registros da época do século III, século IV, que mencionem um bispo em Antioquia chamado Cipriano, que tenha sido o ex-feiticeiro. Os documentos que narram a sua vida surgiram muito depois da data e terá sido possivelmente quase 100 anos depois, segundo algumas estimativas. E há quem veja isto como um sinal de que ele nunca existiu e que se trata de uma lenda construída posteriormente. Mas é preciso ter cuidado com esta leitura cética, porque ela nunca é tão neutra como parece. Quem rejeita a existência de Cipriano de Antioquia fala quase sempre a partir de um pressuposto que é o seguinte, o de que a magia não é real e portanto a história de um feiticeiro poderoso que se converteu só pode ser ficção. Aceitar esta narrativa tal como ela é implicaria aceitar que a magia opera no mundo e isso é algo que a visão oficial, tanto religiosa como académica, prefere evitar a todo custo. Nós vemos este artifício muitas vezes usado em outras obras, nomeadamente também nos casos de pessoas queimadas pela Inquisição. Contudo, existe também quem defenda o oposto. Documentos podem-se ter perdido, o que é perfeitamente comum neste período histórico, e mesmo que Cipriano de Antioquia nunca tenha existido, exatamente como a história o descreve, é muito provável que a figura tenha sido inspirada em alguém que realmente existiu. Alguém cuja prática e o poder eram suficientemente notáveis para gerar uma tradição dura à sua volta, uma tradição que se prolonga na história. Agora é importante também entender isto, que é, para quem trabalha com esta tradição, a questão não é se Cipriano existiu como pessoa histórica, a questão é que a corrente associada ao seu nome existe, está ativa e produz resultados há séculos. E para um praticante de magia, esta é verdadeiramente a coisa que importa. Ou seja, toda a sua mitologia, para quem pratica magia, deve ser considerada como algo real, da mesma forma que consideramos a mitologia de qualquer divindade como real.
Se não conseguir considerar a divindade, sua mitologia como algo real, ou seja, como as suas histórias, quase como a sua biografia, eu lamento, mas isso vai prejudicar o seu trabalho espiritual. Independentemente da divindade que for, quando ouvir a sua lenda, quando ouvir os seus mitos, esses mitos devem ser como se fosse a biografia da pessoa. Se não conseguir ver assim, há claramente uma necessidade de rever isso. Para quem não conhece nada da sua história, aqui uma apresentação. Segundo a sua mitologia, Cipriano de Antioquia foi o maior feiticeiro do seu tempo, mestre de todas as artes ocultas, conhecedor dos segredos dos demónios, capaz de operar prodígios através de pactos e conjurações. A sua conversão ao cristianismo foi provocada pelo fracasso de seduzir a Virgem Justina através de feitiços. Porém, esta conversão aqui marca algo completamente diferente do que parece à partida. Não marca a renúncia ao poder mágico, mas uma transferência de autoridade. Isso aqui reside um ponto extremamente importante e essencial, que é Cipriano não perdeu o conhecimento mágico ao converter-se. Pelo contrário, ele ganhou acesso a um poder superior que lhe permite comandar as mesmas forças que antes servia. E esta é a característica que o torna ideal para ser feiticeiro, padroeiro dos feiticeiros, dos curandeiros, todos os praticantes de magia, já que ele tem o domínio dos dois reinos, tanto a luz como a sombra. Vamos agora já falar das coisas que nos interessam. O motivo por trabalhar com São Cipriano, o motivo para ter culto a ele. Primeiro é os livros. Os livros de São Cipriano são sobretudo livros de prática mágica popular. Ainda assim, eles integram na matriz espiritual de São Cipriano. Isso significa que os rituais do livro se tornam mais poderosos quando se é devoto de São Cipriano. E segundo o culto a São Cipriano, isto é importante, não é uma coisa recente. Existem registros de 1600 que mostram que isso já existia no tempo da perseguição. No passado eu já tinha feito um vídeo sobre isto, sobre a importância e sobre como era interessante trabalhar com São Cipriano. Contudo, como eu descobri novos poderes, achei bastante interessante trazer este conteúdo aqui novo, porque ajuda também a desmistificar este assunto. Então vamos ao que realmente interessa propriamente dito. Porquê escolher São Cipriano entre tantas outras figuras que existem? A razão é bastante simples: poder, riqueza, amor, sexo, tudo aquilo que a magia promete. Um ponto aqui quase crítico, que é a autoridade sobre os espíritos. Como ex-feiticeiro, que comandava demónios, conhecia todos os segredos da arte negra, então ele possui uma autoridade natural sobre as entidades espirituais de todos os tipos. Quando o invocamos, além de pedirmos a sua intercessão de santo, também cedemos a autoridade de alguém que conheceu os nomes e as fraquezas dos espíritos. Isto é algo que nós vemos intrinsecamente ligado à sua mitologia. Esta autoridade torna-se particularmente eficaz para a quebra de feitiços, maldições, domínio de espíritos rebeldes, proteção contra trabalhos mágicos, abertura de caminhos bloqueados por magia e revelação de segredos ocultos. Isto são apenas algumas coisas que ainda vamos mais à frente falar de outros poderes. Como eu falei, ele tem uma versatilidade sem igual. Ao contrário de santos especializados como São António para amor e amarração, São Cipriano cobre praticamente todas as áreas de feitiçaria tradicional. Amor, sexualidade, com amarrações, reconciliações, domínio amoroso, dinheiro, abertura de caminhos, atração de clientes, sucesso em negócios, proteção contra invejas, proteção contra inimigos visíveis e invisíveis, justiça, favorecimento em processos, confusão de inimigos, revelação de sonhos proféticos, descoberta de segredos, cura especialmente voltada para males de feitiçaria. Isto é muito interessante. E leva-nos também a um ponto muito raro, que é difícil encontrarmos um ser espiritual com tamanha possibilidade operativa, com tamanha ação, com tamanha capacidade de agir na nossa vida. Este ponto é importante e é um ponto importante sobretudo para quem o quer ter como seu patrono, como seu conselheiro, como seu mentor, que acessa conhecimento oculto, o seu trabalho, a sua estrutura espiritual permite que o operador se desenvolva mais rapidamente. Claro que aqui é voltado para a feitiçaria, é voltado para a magia popular e menos para a magia cerimonial. Esta parte, este acesso ao conhecimento oculto vem da sua mitologia, não é? Onde, antes dele se converter, ele tinha acesso a esse conhecimento como um grande estudioso. E este, como eu falei anteriormente, é outro aspecto que muitos praticantes confirmam, que é trabalhar com ele desenvolve as capacidades intuitivas, facilita a aprendizagem. Ele vai lhe ajudar em tudo que seja relacionado com o conhecimento oculto, como desenvolver as suas capacidades, acelerar a sua aprendizagem, abrir portas de compreensão dos mistérios, desenvolver-se. Outro ponto muito interessante é que, apesar de podermos ter culto com ele, também podemos trabalhar com ele de forma
mercenária em que nós fazemos um ritual, usamos o seu poder e depois continuamos a nossa vida sem ter que recorrer a ele. Inclusive existem vários rituais aqui no canal que, se quiser se aprofundar nesse assunto, eu aconselho a procurar. E agora diga-me nos comentários, já trabalhou alguma vez com São Cipriano? Se sim, que experiências teve? Eu gostaria realmente de saber isso. E terminamos assim o nosso episódio, espero que tenham gostado. Como eu disse anteriormente, no meu site tem vários grimórios, vários livros de magia que lhe vão ajudar a alcançar a vida que deseja. O ideal é que escolha aquele grimório que mais se adapta às suas necessidades e desejos. Pelo caminho da mão direita, para amor, sedução, Afrodite, Hermes, dinheiro e riqueza, Apolo, sucesso e fama. E depois, pelo caminho da mão esquerda, Lilith para amor, poder e sedução, Paimon para sucesso e fama e Grimório de Lucifus Rofocal para poder e riqueza. O link para o site está na descrição deste episódio. Caso tenha uma dúvida, entre contar com o suporte que juntos que é o Grimório ideal para si. Um abraço forte e até o próximo episódio.